Olá você, é o Projeto Eureka, no ar com a estreia da Boa Biologia. Daqui a pouquinho, professor Geraldo com vocês. Privilégio ter o Geraldo, companheiro do Projeto Eureka, já há algum tempo nas iniciativas desse belo trabalho. A conversa de hoje, se bem que me lembro, de acordo com o nosso roteiro bem trabalhado, dá conta do seguinte: pesquisa, sim, universidade, instituição de ensino superior, é o seu destino, a academia, trabalha com o ensino, pesquisa e extensão. E o Brasil toma a vanguarda em muitos aspectos da pesquisa. Aliás, já se dá conta de que a produção científica do mundo tem avançado, mas a produção brasileira mais ainda. Algumas das instituições, e com grande destaque para a USP, Universidade de São Paulo, trazem um crescimento acima de 200%, o que é muito significativo, muito singular, e a nossa expectativa é que isso se transforme em benefício para cada um de nós. Pois o dinheiro público é e deve ser muito bem investido no aprimoramento das condições dentro das instituições de ensino superior. Isso tem que chegar ao indivíduo, ao pagador de impostos, aquele que deposita na universidade a confiabilidade para soluções nas várias áreas. Não só olhando para a saúde, mas também pensando em educação, pensando em habitação e em todo o contingente de ideias. E também, é claro, com grande destaque para a ecologia, para o meio ambiente. E é por aí que você caminhará. Agora, com as palavras do professor Geraldo, adentre a biologia, tenha bom proveito e tenha certeza, é o estudo da vida que nos interessa a partir desse momento. Bom programa! Alô, garotada, já estava com saudade de vocês, hein? Mais uma vez, professor Geraldo, vamos falar um pouquinho de biologia. Hoje o tema é ecologia. A palavra-chave da ecologia, relação. Logo, o que estuda ecologia? As relações dos seres vivos entre si e deles junto ao seu meio. Segundo Odum, que é um dos maiores ecologistas do planeta, a ecologia estuda a estrutura e a função da natureza. Mas cientistas modernos, como James Lovelock, por exemplo, formularam a hipótese de Gaia, segundo a qual a Terra funciona como um grande organismo vivo. Assim, todos os ecossistemas interagem como fossem órgãos de um mesmo grande organismo que é a Terra. Inclusive, a Terra tem meios de obtenção de energia e sistemas de autorregulação. Mas para o vestibular, gente, é fundamental que nós detenhamos os conceitos básicos da ecologia. Quais são esses conceitos básicos? Vamos lá. Os níveis de organização. A gente vem do mais simples para o mais complexo. Por exemplo, a base de tudo que nós temos são os átomos. Os átomos constituem as moléculas. Eu já sei isso, professor. Ótimo! As moléculas constituem as células. Um conjunto de células com mesma função, e por isso tem a mesma forma, constitui um tecido. Se reunirmos os tecidos básicos, nós temos os órgãos. Órgãos que trabalham numa mesma macrofunção constitui um sistema. Se reunirmos todos os sistemas, por exemplo, sistema respiratório, digestório, excretório, nós temos um organismo. Organismos de uma mesma espécie constituem uma população, um conjunto de populações, uma comunidade. A comunidade interagindo no seu meio constitui um ecossistema. Já o conjunto de todos os ecossistemas da Terra constitui a biosfera. Você falou, mas professor, e qual é a questãozinha? A questão é, esses níveis de organização aparecem na questão e a pergunta é esta, lá vai, hein? A partir de que momento a ecologia entra em ação? Resposta: a ecologia entra em ação a partir de população. Você pode ver que sempre que temos níveis de organização, temos duas colunas. A segunda coluna começa por população. Por quê? Porque a segunda coluna inteira, população, comunidade, ecossistema, biosfera, fazem parte da ecologia. É preocupação da ecologia. Logo, repito, a partir de onde a ecologia entra em ação? População. Temos agora aqueles conceitos básicos sem os quais você não resolve questões que envolvem ecologia. Nós temos dois tipos de questões, aquelas que envolvem os conceitos indiretamente e sem conhecê-los você não entende, ou questão que cobra diretamente ou indiretamente esses conceitos. Vamos lá? Está preparado?
papelzinho e lápis à mão. População. Exatamente onde começa a ecologia. O que é população? População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma mesma área. Logo, sempre que eu me referir a uma população, por exemplo, a população de Curitiba, eu tenho que falar de que espécie eu estou me referindo. A população de Homo sapiens, a população de Drosophila melanogaster. Eu tenho que definir qual a espécie foi objeto do meu trabalho, considerando, repito, que população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que frequenta uma mesma área. Você vai dizer, mas professor, numa mesma área não vive só uma população? Claro que não. Vivem várias populações, porque numa mesma área nós temos várias espécies. O conjunto de todos os indivíduos de todas as espécies, isto é, o conjunto de todas as populações, nós chamamos comunidade ou biocenose. Às vezes, nós confundimos esses conceitos com conceitos sociais. Você vê, por exemplo, você está lá na missa e o padre diz: próximo dia 25, reunião da comunidade desta paróquia. É claro que ele está chamando os fiéis para a reunião. O que o ecologista vai entender? Que ele está chamando todas as espécies que frequentam a região da paróquia. Mosquitos, gente, bananeiras, roseiras, ratos, moscas, etc. Você vê, é uma baita de uma confusão. Primeiro dado, não confunda população e comunidade. Por outro lado, eu não tenho somente seres vivos atuando no meio. Você vê que a luminosidade é importante, a temperatura é importante, o pH do meio é importante, só que esses fatores não são fatores vivos. São fatores físicos e químicos do meio que influenciam na vida das espécies. Chamamos os fatores físicos e químicos, portanto não vivos, de biótopo. Lembra bem, biótopo, fatores não vivos, fatores físicos e químicos do meio. Há uma dupla de conceitos que cai bastante, direto ou indiretamente. Habitat. Habitat é a área física onde vive a espécie. A gente costuma brincar e fala que o habitat é o endereço da espécie, é onde vive. Portanto, ao descrever a área, eu estou descrevendo o habitat. Ah, professor, e o que ela faz no seu habitat? Toda ação, nós chamamos de papel funcional da espécie no seu habitat, é um nicho ecológico. Duas espécies diferentes podem viver no mesmo habitat? Sim ou não? Eu pergunto a você, dois meninos podem viver pacificamente na mesma festa? Você vai dizer, claro, professor, desde que não queiram a mesma menina. Aqui também. Duas espécies podem viver pacificamente no mesmo habitat? Sim, desde que não queiram comer a mesma coisa. Porque se ocuparem o mesmo nicho, entre elas haverá competição. Portanto, guarde bem isso. Se você encontrar duas espécies diferentes no mesmo habitat, com certeza não possuem o mesmo nicho. Professor, uma coisa que a gente ouve falar bastante é ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema é a fusão de duas palavras, sistema ecológico. O que nós temos num sistema ecológico? A parte viva e a parte não viva no meio. O que é a parte viva? A comunidade. E a parte não viva? Os fatores físicos e químicos. Então, ecossistema é a biocenose, que é sinônimo de comunidade, mais o biótopo. Ou seja, que ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos de uma região interagindo. O que significa isso? Trocando matéria e energia entre si. Repito, ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos de uma região trocando matéria e energia entre si. Portanto, não é o tamanho da área que define um ecossistema. Uma lagoa é um ecossistema, como uma floresta ou como um aquário que você tenha em casa. Todos os ecossistemas da Terra constituem a biosfera. Há até quem diga que a biosfera é um grande e único ecossistema do planeta. Por outro lado, a gente observa
que há áreas tão diferentes no planeta, de altitude, de clima. Essas regiões do planeta definidas pelo clima, e o clima determinando a flora, e clima e flora determinando a fauna, nós chamamos de biomas. São as grandes regiões da Terra. O que é bioma? Bioma é o conjunto do clima, da flora e da fauna de uma região. Num planeta tão diverso, nós temos a vida ocorrendo em 3 grandes ambientes. Esses 3 grandes ambientes onde você encontra a vida no planeta são chamados biociclos. Quais são os ambientes? Marinho, de água doce e o ambiente terrestre. O ambiente marinho chama talassociclo. O ambiente de água doce, liminociclo. E o ambiente terrestre, epinociclo, onde você e eu vivemos. Agora é a sua vez. Quero ver se você marcou bem esses conceitos básicos que são fundamentais para o sucesso no seu vestibular esse ano. Vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá? Questãozinha de Londrina. Atenção, em um ribeirão foram pescados 2 peixes muito semelhantes, exceto pela coloração das nadadeiras. Um biólogo informou que pertenciam ao mesmo gênero, eram, porém, de espécies diferentes e apresentavam dietas distintas. O peixe com as nadadeiras claras alimentava-se de moluscos e crustáceos que viviam no fundo do ribeirão, e o outro, cujas nadadeiras eram avermelhadas, comia folhas de plantas e insetos aquáticos. Com base nessas informações, é correto afirmar: letra A. Os 2 peixes viviam em habitats diferentes, mas ocupavam o mesmo nicho. B. Os 2 peixes viviam no mesmo habitat e ocupavam o mesmo nicho. Letra C. Os 2 peixes viviam em habitats diferentes e ocupavam nichos diferentes. Letra D. Os 2 peixes viviam no mesmo habitat, mas ocupavam nichos diferentes. Letra E. Os 2 peixes viviam no mesmo nicho, mas ocupavam habitats diferentes. Então, garotada, o que acharam? Resposta, letra D. Viviam no mesmo ribeirão, quer dizer, no mesmo habitat, mas faziam coisas diferentes, ocupavam nichos diferentes. Letra D, dedado. 1 minutinho só para você beber uma aguinha, respirar fundo, faz um xixizinho e volta correndo. Vamos estudar agora o ecossistema. A gente já sabe que ecossistema é toda a área em que os fatores bióticos, quer dizer, a comunidade, e os fatores abióticos trocam entre si matéria e energia. A gente falou no início que o objetivo da ecologia é estudar as relações dos seres vivos e deles com o seu meio. Agora, você sabe que sempre que há uma relação supõe troca. Troca-se o que, então, nos ecossistemas? Matéria e energia. Este é o grande segredo, a troca de matéria e energia. Sempre que você vai a uma refeição, você está buscando o que nessa refeição? Matéria e energia. No entanto, eu quero que você guarde uma coisa muito importante. A matéria, ela transita nos ecossistemas de forma cíclica. Os cadáveres são decompostos e essa matéria volta a girar nos ecossistemas. Assim, desde que a Terra surgiu, não entrou e não saiu considerável quantidade de matéria daqui. Por outro lado, a energia não é cíclica. Nós dependemos sempre de uma fonte externa de energia, que é o Sol. Qual é a fonte primeira de matéria e energia nos ecossistemas e da qual dependemos todos nós? A fotossíntese. Se você pensou na fotossíntese, acertou.
É por isso que um capítulo importante da ecologia, e que sempre aparece nos vestibulares, nós chamamos de níveis tróficos. A palavra trófos quer dizer alimento. Portanto, alguns autores chamam níveis tróficos, outros chamam níveis alimentares. Quais são os níveis tróficos, professores? O primeiro é o nível dos produtores. O que é um produtor? Todo produtor é um ser autótrofo, isto é um ser capaz de, a partir da matéria simples do meio ambiente, produzir matéria orgânica. E quais são os produtores, então, professores? São todos os seres que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Quimiossíntese são algumas bactérias. E fotossíntese são os vegetais verdes em geral. Só para você ter uma ideia, os principais produtores do ambiente marinho são algas microscópicas. Também algas e fanerógamas são os principais produtores dos ambientes de água doce. Já as fanerógamas, as plantas que têm flores, são os principais produtores dos ambientes terrestres. Já sabemos hein? Qual é o primeiro nível trófico dos produtores? Quem é produtor? Quem faz fotossíntese ou quimiossíntese, ou seja, autótrofos. Todos os outros seres dependem direta ou indiretamente dos produtores. Professor, como chamamos os outros? Consumidores. Agora veja a sequência de consumidores. Aqueles seres que se alimentam diretamente dos produtores, por exemplo, os herbívoros, são chamados de consumidores primários. Portanto, todo herbívoro é consumidor primário. Aqueles seres, os carnívoros, por exemplo, que se alimentam dos herbívoros. Portanto, todo ser que se alimenta de um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Os que se alimentarem dos consumidores secundários chamamos consumidores terciários. E quem se alimentar de consumidor terciário, e aqui estão os grandes predadores, nós chamamos consumidores quaternários. Cada consumidor deste ocupa um nível trófico. Você lembra qual era o primeiro? O primeiro nível alimentar ou trófico é aquele ocupado pelos produtores. Portanto, o consumidor primário ocupará o segundo nível trófico, o consumidor terciário será o quarto nível trófico. Por quê? Porque o secundário ocupará o terceiro e o quaternário ocupará o quinto nível trófico. É só você marcar tranquilamente a partir do produtor. O produtor ocupa o primeiro, o que vier depois você vai fazendo crescer. E professores que morrerem, porque nem toda parte de um produtor pode servir como alimento. Nem todo consumidor primário servirá de alimento, e assim secundário. Os consumidores de quarta ordem, ou quaternários, os grandes predadores, não servem de alimento diretamente para ninguém. Todos os que morrerem sofrerão a ação dos decompositores. Quem são os decompositores? Os seres chamados saprobiontes, que se alimentam de matéria morta. Eles provocam o apodrecimento ou a putrefação de cadáveres animais e vegetais. E quais são, aliás, esses seres? São fundamentalmente bactérias e fungos. Isso, bactérias e fungos. Eles decompõem os cadáveres e devolvem a matéria simples para o meio ambiente para ser novamente usada pelos produtores. Cuidado, hein? Se perguntarem qual é o grande papel ecológico dos decompositores, eles permitem a reciclagem da matéria. Os decompositores, repito, permitem a reciclagem da matéria.
Você prestou bem atenção? Ó, produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, consumidores quaternários e decompositores. Agora observem na sua tela um exemplo de uma cadeia alimentar. E o que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar mostra a sequência de matéria e energia num ecossistema. Na nossa cadeia alimentar, você tem uma erva que serve de alimento para um inseto, que serve de alimento para uma rã, que serve de alimento para uma cobra, que por sua vez serve de alimento para o gavião. Eu tenho um dado extremamente importante para você guardar. Você lembra no início da nossa conversa sobre níveis tróficos e eu falei, gente, a energia ela não trafega de forma cíclica, ela vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos. Cada vez que um ser serve de alimento para o outro, ou seja, cada vez que eu passo de um nível trófico para outro, a maior parte da energia se perdeu durante o processo. Nós passamos de um nível trófico para outro, no máximo 10 a 20% da energia que trafegou por aquele nível quando os seres estavam vivos. É por esta razão que dificilmente eu tenho um consumidor de quinta ordem. Se perguntarem por que isso acontece, vai dizer que não existe energia suficiente nos ecossistemas. Exatamente porque a energia vai se perdendo, a gente depende lá no início sempre da energia do Sol e depende da fotossíntese mais uma vez. Você vai lembrar sempre que passar de um nível para outro linearmente, como é o exemplo que você viu na tela, nós temos aí uma cadeia alimentar. E o que é uma teia alimentar? A teia mostra todas as relações naquele ecossistema. Então, todas as formas de trânsito de matéria e energia. Porque, com certeza, essa erva não serve de alimento só para aquele inseto não come só esse tipo de erva, aquela rã não come só esse tipo de inseto e assim sucessivamente. Logo, se você tiver mostrando todas as interações de alimentação no meio ambiente, você tem uma teia alimentar. E na teia também você vai ter produtores, consumidores primários, consumidores secundários, terciários e quaternários. Só, meu amigo, preste bem atenção, porque é muito comum o vestibular dar uma cadeia e nas alternativas fala em teia, ou dá uma teia e lá nas alternativas fala em cadeia. As duas mostram a sequência de matéria e energia no ecossistema. No entanto, a cadeia é algo que já aconteceu. Alguém já comeu, alguém já foi comido. No exemplo da cadeia que nós citamos, só o gavião está vivo, o resto já foi comido. Já a teia mostra uma suposição. A teia mostra tudo que pode acontecer naquele ecossistema em termos de alimentação, jogando uma projeção de todos os níveis tróficos. Garotada, vamos ver se você aprendeu direitinho, hein? Vamos a mais um exercício, atenção, toda concentração possível. Sobre inseticidas agrícolas, assinale o que for correto. 01. Não são absorvidos pelos consumidores primários, nem pelos produtores de um ecossistema. Veja bem, você sabe, todo mundo sabe, que os inseticidas são absorvidos em todos os níveis tróficos, tanto pelos produtores quanto pelos consumidores. E uma coisa que você vai ver agora na sequência, e deve guardar sempre, todo poluente tem efeito cumulativo. Porque, veja, um consumidor primário não comerá somente um tipo de produtora. Assim, vai acumulando nos níveis. O último indivíduo, o último elo da cadeia será sempre o indivíduo mais afetado. E você lembra que de todas as cadeias das quais participa o homem, o último é sempre o homem. 02. Tendem a se concentrar nos seres de níveis superiores de uma cadeia alimentar. A 2, verdadeira, né? A gente acabou de comentar. 4. A biotecnologia ainda não encontrou meios de controle biológico em substituição a eles.
Está errada, né? Encontrou sim, nós temos inimigos naturais que são usados para controle biológico. 0,8, em elevadas concentrações no organismo humano, podem causar intoxicações e até a morte. Questão alternativa verdadeira. 16, podem causar doenças como cirrose e câncer. Não só podem causar, como causam, é verdadeira. 32, quando utilizados em quantidades excessivas, podem poluir o solo e as águas dos rios. Realmente são grandes poluentes, tanto do solo quanto aquáticos. É verdadeira a alternativa. Gente, foi um prazer estar com você. Um abraço, sucesso, até a próxima.